Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. E qual é o meu objetivo aqui hoje? O meu objetivo aqui hoje é iniciar um projeto que eu já tinha em mente há algum tempo, mas que por alguns motivos eu vinha adiando. E um dos motivos que eu vinha adiando o início desse projeto é porque eu ainda não sabia se era melhor eu criar um canal próprio para esse projeto ou se era melhor eu simplesmente trazer esse projeto aqui para o canal. Eu acabei optando pela segunda opção por questão de logística. Eu até cheguei a criar um canal para esse projeto que nós iremos iniciar hoje. No entanto, pensando melhor, eu decidi que seria melhor simplesmente trazer tudo aqui para esse canal e criar coleções ou playlists diferentes para esse projeto que eu tenho em mente. Porque seria muito trabalhoso ficar gerenciando vários perfis, ficar tendo que decidir qual vídeo seria melhor para um canal, qual vídeo seria melhor para o outro. Então eu acabei optando pela questão de trazer tudo para esse canal aqui e simplesmente criar playlists ou coleções temáticas. E qual é esse projeto? Qual é essa ideia que eu tive e resolvi trazer para esse canal? É o projeto O Modernicida. O projeto Modernicida tem por intenção falar de temas relacionados à cultura, à política, à filosofia e esse tipo de coisa. Esse projeto tem por intenção comentar essas questões culturais, comentar sobre feminismo, comentar sobre ideologia de gênero e toda essa imundície moderna mesmo que tem nos atacado, que Satanás e o mundo têm criado e proliferado para nos atacar. E a ideia do projeto Modernicida é justamente ser um contraponto a tudo isso, analisar todas essas questões por uma perspectiva reformada e covenanter. E o nome do projeto Modernicida é justamente para ser como se fosse aquilo que um inseticida é para os insetos, um extermínio mesmo dessas pragas modernas que inventaram e que têm surgido e que têm assolado a cristandade, e não só a cristandade, mas a humanidade como um todo. Então a ideia do projeto Modernicida é justamente ser mesmo um remédio, um antídoto, um extermínio de toda essa ideologia moderna, corrosiva e nociva. E qual será o nosso primeiro tema abordado nesse projeto? O nosso primeiro tema abordado nesse projeto será relacionado a uma notícia que eu vi recentemente de pais que, ao tentarem educar os seus filhos em casa, foram condenados pela justiça porque não queriam que seus filhos fossem expostos à ideologia de gênero, à educação deficitária e generalista do Brasil. E por esse motivo, pelo motivo de quererem educar os seus filhos de maneira mais correta, esses pais foram condenados. Só que o meu foco ao tratar dessa questão não vai ser propriamente essa notícia. Essa notícia só foi o estopim que me fez querer tratar do assunto. O meu foco aqui vai ser falar da educação no geral. Vai ser falar, primeiro, de qual é a perspectiva reformada e puritana sobre educação. Segundo, de qual é a mentalidade brasileira frente a essas imundícies que o MEC tem feito. E frente à política no geral, como o brasileiro pensa a política, como o brasileiro lida com as imposições da política. E também tratar sobre como como é que eu posso dizer? Como as iniciativas para buscar resolver esse problema, para buscar lutar contra essas imposições malignas, têm sido feitas e o porquê eu discordo de muitas delas. E depois também acabar mostrando as incoerências do MEC, a incompatibilidade desse sistema educacional com a fé cristã. É esse o objetivo do primeiro tema do canal. Então, só para que nós possamos deixar mais claro aqui, primeiro, nesse conteúdo em específico, eu vou tratar somente da perspectiva dos reformadores e puritanos sobre educação. No próximo vídeo eu quero abordar duas questões. Primeiro, a mentalidade do brasileiro frente às imposições do MEC e à política no geral. E segundo,
as iniciativas que têm surgido com relação a essa questão da educação, mais propriamente da educação domiciliar e até de escolas confessionais. E depois, em um terceiro vídeo, eu quero abordar essa questão das incoerências do MEC, do quanto esse Ministério da Educação tem sido incompatível com uma boa educação e principalmente com a fé cristã. E só para deixar mais claro também a questão do projeto modernicida, sempre que eu tratar desses assuntos mais relacionados à cultura, à filosofia, a essas ideologias, esses vídeos vão entrar nessa playlist ou nessa coleção temática de O Modernicida. Então vocês verão o nome do vídeo e uma hashtag O Modernicida ou O Modernicida no título do vídeo. Agora nós iremos começar o assunto em questão, que é a perspectiva dos puritanos e dos reformadores e puritanos sobre educação, porque esse é um assunto muito importante e que existe muita ignorância no meio protestante brasileiro. Então, para começarmos, vamos lidar com o nosso primeiro tópico aqui, a perspectiva dos reformadores sobre a educação cristã, dos reformadores e puritanos. E por que eu resolvi iniciar com esse tópico? Porque mesmo entre os protestantes, mesmo entre os que se dizem reformados, existe um desconhecimento geral sobre a perspectiva reformadora e puritana sobre a educação. Existem basicamente 3 partidos, não só no Brasil, mas até no mundo todo, mas nós vamos ficar retidos aqui no Brasil, mas existem praticamente 3 partidos que vão ter opiniões sobre essa questão. O primeiro partido vai ser daquelas pessoas que entendem que a escola é errada em si, que o único modo correto de você educar os seus filhos é a educação domiciliar. Elas vão entender que a educação domiciliar seria de direito divino. O que é uma coisa de direito divino? É quando entendemos que algo só pode ser definido por Deus e quando definido daquele jeito só pode ser feito daquela forma. Assim é o governo da igreja, por exemplo. Todo reformado, todo presbiteriano, entende que o presbiterianismo é algo de direito divino, ou seja, só Deus pode definir como sua igreja vai ser governada, e ele definiu daquele jeito e é aquele jeito que a gente tem que fazer. Portanto, as pessoas entendem, essas pessoas desse primeiro grupo, entendem que a educação domiciliar está nesse mesmo patamar de direito divino, que é só a educação domiciliar pode ser feita e que a escola, o governo querer que os seus filhos vão para a escola, ou qualquer um querer que seus filhos vão para a escola, é errado em si mesmo. Existe um segundo grupo, que é aqueles que não vão considerar a escola errada em si, mas ainda assim vão considerar a educação domiciliar superior ou até no mesmo patamar da escola, e que vão entender que os reformadores e puritanos só criaram escolas e só lutaram para que existissem escolas e para que os pais colocassem os filhos lá por causa da falta de alfabetização da época. E existe um terceiro grupo, que é o grupo que está correto, que entende que a educação domiciliar é principalmente um remédio para os nossos tempos maus, mas que o mais correto e adequado são escolas cristãs. E que os reformadores e puritanos cuidaram disso não porque era um remédio para a falta de alfabetização da época, mas porque era o correto que existissem escolas. Esse terceiro partido é o correto e é o que eu defendo particularmente. E eu comecei o vídeo tratando disso justamente por causa desses 3 grupos. Existe esse desconhecimento sobre a opinião dos reformadores e puritanos sobre esse assunto, e existe hoje, muitas vezes, quando se trata da educação domiciliar, um colocar dela em um pedestal que não é o correto, que é aquele grupo que eu mencionei no começo, que considera a educação domiciliar como se fosse de direito divino, e como se qualquer escola fosse errado em si. Mas essa não é a posição correta. E como se pode provar que os reformadores eram dessa opinião, a terceira, que as escolas elas são necessárias por si mesmas e que a educação domiciliar ela é um remédio? Vejam, pessoal, eu não vou aqui trazer citações e mais citações nesse vídeo, tanto porque daria certo trabalho no momento, principalmente na questão
Tanto porque daria certo trabalho no momento, e porque daria também certo trabalho para mim e outras pessoas na questão da edição desse vídeo aqui. Mas qualquer coisa eu posso depois trazer essas citações em um vídeo mais voltado para isso. Mas aqui no momento eu vou mencionar só algumas coisas de passagem. Primeiro, com relação às pessoas que dizem que a escola é errada em si mesmo, nós podemos mostrar que essas pessoas estão erradas pelo simples fato de os reformadores lutarem para ter escolas. Ora, se a escola era algo errado em si mesmo, eles não poderiam nem ter feito, porque um erro não se justifica. Se a escola fosse errada em si mesma, Lutero não poderia ter tentado estabelecer escolas, Calvino não poderia ter tentado, a Holanda não poderia ter tentado, Knox não poderia ter tentado na Escócia. Nenhum deles deveria ter tentado, porque era algo errado em si mesmo. Mas todos eles tentaram e não só tentaram, como fizeram. Logo, não era errado em si mesmo. O segundo grupo, aquele grupo que pensa que a escola não é errada em si mesma, mas que ela pode estar até no mesmo nível da educação domiciliar, ou que ela só foi estabelecida e os reformadores queriam que as crianças estudassem lá por causa do nível de analfabetização geral da nação, podem ser refutados também da seguinte forma. Eles pensam, muitas vezes esse pessoal raciocina como um evolucionista. Eles vão pensar o seguinte, que uma consequência ou uma causa segunda é uma causa primeira. Como um raciocínio evolucionista? Um pássaro tem asas. Por que ele tem asas? Porque ele precisava voar. Por que ele precisava voar? Porque ele tem asas. Então é um raciocínio circular. Um pássaro precisava voar, tem asas. Ele tem asas porque um dia ele precisou voar. Eles pensam assim, a nação era analfabeta, precisava de escolas. Eles precisavam de escolas porque eram analfabetos. Mas esse não era o entendimento dos reformadores. Eles entendiam que a escola era necessária porque a escola é necessária em si mesma. É necessário pessoas especializadas para educar as crianças. Tem pessoas mesmo que quando vão ver Calvino, por exemplo, planejando uma escola cristã em Genebra e dizendo que queria que o magistrado colocasse em curso esse plano e que as crianças fossem, que os pais fossem instados a levar as crianças às escolas, colocar as crianças nas escolas, eles tentam argumentar, mas é porque Calvino não era contra a educação dos pais, é porque à época a nação era muito analfabeta, então era necessário tomar essas medidas mais enérgicas. Mas isso fica refutado pelo seguinte, depois que as escolas foram plantadas em Genebra, essa sempre foi a política, as crianças serem colocadas nas escolas. Nós temos duas perspectivas aqui. Ou anos depois, a educação em Genebra não estava sendo eficiente, e mesmo com escolas e mais escolas, as pessoas não estavam sendo alfabetizadas, e por isso as crianças ainda precisavam ser levadas à escola e os pais instados a colocarem seus filhos nas escolas, ou a perspectiva da reforma é que as crianças deviam mesmo estar na escola correta. Eu acredito que seja a segunda opção, porque é muito difícil pensar que a educação em Genebra não fosse eficiente, mesmo anos e anos depois. E essa foi sempre a perspectiva nos países reformados. Não só colocar escolas, mas instar os pais para que os pais colocassem os seus filhos nessas escolas. E não por causa da analfabetização da nação. Essa era simplesmente uma causa, mas mesmo depois que a nação já era uma nação muito mais alfabetizada, as crianças ainda deviam continuar indo para a escola, porque a escola é o meio mais eficaz de educar as crianças. Então, hoje, as crianças não vão para as escolas, não devem ir nos nossos tempos, não porque a escola seja errada em si, não porque a educação domiciliar seja melhor, mas por causa da corrupção das escolas. Se nós tivéssemos de fato um país reformado, uma nação reformada, as crianças deviam sim ir para as escolas. E os reformadores, os puritanos, veriam com estranheza quem não quisesse mandar os seus filhos para as escolas. Eles não falavam que o magistrado devia instar os pais a levar os filhos para a escola por causa da analfabetização da nação, mas porque eles entendiam que, de fato, a escola é o melhor método. Isso fica mais fácil de nós entendermos
essa perspectiva dos reformadores e puritanos de que a escola era necessária, de que pessoas especializadas eram sim necessárias, quando nós entendemos o profundo senso de chamado e vocação que esses homens tinham. Hoje em dia, as pessoas têm essa ideia moderna de que qualquer um pode fazer qualquer coisa, de que basta você escolher o que for mais rentável para você, ou seguir o seu sonho, ou toda essa balela. No entanto, para os reformadores e puritanos, as coisas não eram assim. Existia, na visão deles e a visão correta, um chamado para cada pessoa. Cada pessoa tinha a sua vocação, e essa vocação estava ligada ao seu sexo, aos seus dons. Tudo isso iria demonstrar qual era a sua vocação. Então, não era normal para eles que qualquer pessoa fizesse qualquer coisa. As pessoas, elas tinham suas vocações que se demonstraria pelos seus dons, pelo reconhecimento das pessoas desses dons, pelas inclinações naturais que as pessoas teriam para determinadas coisas. Se eram homens, se eram mulheres, tudo isso influenciaria na vocação da pessoa. E isso fica mais claro quando nós olhamos, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, o tratado do senhor William Perkins, se não me engano, nascido em 1560 e falecido em 1604, sobre as vocações. Ele define vocação bem assim: a vocação é um certo tipo de vida ordenado e imposto por Deus ao homem para o bem comum. Após dar essa definição, ele vai explicando o que ele quer dizer com cada parte dessa definição. Então ele vai explicando o que é vocação. Ele explica que vocação se divide em dois tipos, geral e particular. A vocação geral é a vocação de ser um cristão. A vocação particular é os empregos, a posição de cada um. Ele vai explicar que ser um certo tipo de vida é porque a pessoa vive daquela forma. Um médico, ele não simplesmente é médico agora e depois ele vai ser qualquer outra coisa. Ele vive como um médico, ele é um médico na vida dele. Ele vai dizer o que significa ser uma coisa ordenada por Deus, que é algo que deve estar de acordo com as escrituras ou expressamente ordenado nas escrituras, como por exemplo o ofício de um magistrado, o ofício de um ministro, ou ofícios que podem ser deduzidos das escrituras, coisas que não estão propriamente ordenadas nelas, como por exemplo um motorista. Nós não vamos encontrar nas escrituras motorista de Uber, por exemplo, mas é um trabalho lícito e pode ser deduzido das escrituras. Então, ele vai explicando essas diversas partes da definição dele. Imposto. Ele vai dizer, né, que a vocação é um certo tipo de vida ordenado e imposto por Deus. Ou seja, quando Deus vai impor essa vocação? Quando se percebe que a pessoa tem dons para aquilo, a pessoa mesmo sente essa inclinação, ela demonstra dons e as pessoas percebem esses dons nela para aquela vocação. E aí ele termina a vocação. Ele termina a definição dele dizendo que é para o bem comum. Ou seja, a vocação de cada um não é simplesmente algo próprio, algo para satisfação pessoal, como se vê muito hoje. Eu quero fazer isso porque é meu sonho. Eu quero fazer isso porque é mais rentável. Não, a vocação de cada indivíduo deve ser voltada para o bem comum da sociedade. Então, com essa breve explicação da definição de vocação do Sr. Perkins, nós podemos entender o senso profundo que esses homens tinham de vocação. Esse é outro assunto também muito bom, muito amplo, que nós podemos fazer depois um conteúdo só voltado a isso, mas hoje nós nos contentaremos com isso. Então, só para nós recapitularmos, ele vai definir vocação como um certo tipo de vida ordenado e imposto por Deus ao homem para o bem comum. E é interessante também nessa vocação que ele diz que quem ordena e quem impõe a vocação é o próprio Deus. Não é algo que as pessoas inventam, são vocações de acordo com o que Deus quer. Mas eu só trouxe essa definição para que nós entendamos o senso profundo que eles tinham de vocação, e é por isso que eles entendiam que a escola era legítima. Porque eles entendiam que nem todo mundo vai ter vocação de mestre. Os pais não têm essa vocação na maioria dos casos, principalmente os homens, né? Mulheres não têm mesmo. Mulheres vão conseguir educar os seus filhos de acordo com o que uma mãe consegue educar, cuidando, nutrindo e etc. Mas os homens em si não vão ter todas vocações de mestres. Alguns homens vão ter essas vocações. É óbvio que um filho
vai aprender melhor latim com um mestre de latim do que com um homem comum. Então, por eles terem esse senso profundo de vocação, de que existe pessoas que têm vocação para determinadas áreas que outras pessoas não têm, eles entendiam que a escola é correta, porque dentro da escola, não só pessoas vocacionadas para determinadas coisas ensinariam às crianças, como as crianças mesmo descobririam as suas próprias vocações. Então eu comecei o nosso conteúdo tratando justamente desse tópico, estabelecendo justamente essa visão reformada e puritana sobre esse assunto, por causa do que eu mencionei no começo, a confusão moderna que se tem quando se trata desse assunto. Nós precisamos entender isso. As escolas não são erradas em si. A intenção dos reformadores e puritanos não era normalizar a educação domiciliar. A intenção dos reformadores e puritanos era justamente o contrário, normalizar as escolas. Hoje nós não devemos colocar as crianças nas escolas porque as escolas são corrompidas. Mas em um país de fato reformado, se nós tivéssemos um país de fato reformado, nós deveríamos colocar os nossos filhos nas escolas. Nós precisamos entender essa questão. Existe uma deficiência muito grande no entendimento relacionado a essa questão. A educação domiciliar, ela é um remédio. Ela é um remédio por causa da corrupção moderna das escolas. Mas as escolas, elas não são erradas em si. E a intenção dos reformadores e puritanos era que justamente tivessem escolas para que as crianças aprendessem com mestres de fato especializados. Então nós podemos encerrar esse tópico. Acredito que já ficou estabelecido e entendida essa questão da posição de fato reformada e puritana sobre escolas.